Olá, gente amiga, bom dia! Sexta-feira, 4 de julho de 2025, de volta para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso aí, gente, obrigado pelo carinho, a Melodia 87,9 FM. Já baixou nosso aplicativo? Não? Vai lá no site da Melodia agora, melodiaconquista.com.br. Tem o nosso banner lá para você baixar o nosso aplicativo, para você ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo, sem interferência, sem chiado, enfim, para você ouvir esse som limpo com qualidade aí pelo nosso aplicativo, tá bom? Deixa eu mandar um abraço muito especial ao meu amigo Luiz Andrade, proprietário da Colchões... Cortina e Cia Colchões, né? Inaugurando hoje aqui na Reste Pacheco, viu? Já fui lá, marquei presença lá, né? Já fiz uma sonora que mais tarde a gente vai passar aqui na Melodia. Proposta aí da Cortina e Cia Colchões aqui na Reste Pacheco, logo aqui abaixo, 111, perto do Cicobi ali, tá bom? E tá com preços interessantes, então você vai dar um pulinho na Cortina e Cia Colchões. Um abraço a Luísa, a Andréia, a Cida também. E Deus abençoe a todos vocês, sucesso aí, tá bom? Na manhã desta sexta-feira estou recebendo nosso querido pastor André Prates. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Gilaelso. Bom dia, pastor Firmino. Bom dia. Bom dia, pastor Marcelino. Aqui eu confundo com Arcelino. É o Popó, né? É só botar o M na frente aí que fica tudo certo. E são iguais, aí pronto, aí dá pra... E são bênçãos os dois, graças a Deus, né? Instrumentos de Deus. Tivemos a oportunidade de estudarmos juntos ali no ITQ. Período que a gente cresceu muito, bastante ali naquele lugar. Deus seja louvado. Quero mandar um alô também para todos os nossos amados ouvintes. Que Deus continue abençoando a todos. Conosco também o pastor Firmino Neto, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelso, pastor André, pastor Marcelino. Eu quero mandar um abraço para uma irmã que não perde o debate Melodia. Ela é da Betânia, se não me falha a memória, a irmã Olinda. Ela está sempre ouvindo o debate Melodia. Na sexta-feira ela fez questão de frisar isso. Amém. Um abraço, irmã Olinda, que Deus continue abençoando a sua vida. Um beijo grande no seu coração, tá bom? E a pastora Maristela, que está na escuta, ela pede também, a irmã Olinda é mãe da irmã Irene, é a sogra do pastor Jailton, da Quadrangular também, se não me falha a memória, pastor Jailton. E pede um alô para todas as irmãs Débora, né? Para todas as Déboras. Pastora Maristela tá mandando um beijo aí para as irmãs que fazem parte das Déboras, tá? E um beijo em Terezinha, que tá ali, tá escutando aí. Um beijo, viu, minha sogra? Eu te amo. E um beijo para minha esposa, que eu também amo demais. Muito bem, conosco também o pastor Marcelino Andrade, Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelso. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Firmino. Bom dia. É um prazer estar aqui com os amados queridos ouvintes, os pastores também aqui presentes. Eu quero também mandar um abraço aqui, né, para dois ouvintes que estão nesse momento conectados aí na Rádio Melodia. É o Wilson, né, conhecido como Sussa, lá no bairro Patagônia. E um irmão meu, esse dia eu entrei no comércio dele, lá na Andrade Máquinas, estava lá a rádio ligada. Eu falei, você escuta o debate? Ele falou, não perco. Falei, pô, Zé, vou lhe mandar um abraço lá no debate. Um abraço para Lúcio, meu irmão, Joelma, toda a equipe da Andrade Max. Deus abençoe vocês aí. Vamos iniciar o debate orando. Eu vou pedir ao pastor Marcelino que apresente este momento ao Senhor. Amém. Seu Deus e Pai poderoso, Criador de céus e terras, todas as coisas, a sabedoria, o conhecimento está em Tuas mãos. Amém. Nos orienta, Pai, nessa manhã, Pai, que nós estamos aqui para debater, para conversar, para externar, Senhor, aquilo que pensamos, mas o Teu poder orientador é maior sobre todas as coisas, a Tua sabedoria é soberana. Que o Senhor possa nos instruir, nos dar sabedoria aqui, ó Deus, nos orientar, Pai. Eu lhe peço que o Senhor venha falar com os ouvintes que estão, ó Deus, conectados nessa rádio, nesta manhã, que não podemos aqui, ó Deus, apenas ficar conversando, mas que possamos aqui ser instrumentos em Tuas mãos para ajudar alguma pessoa que está ouvindo essa rádio nesse momento. Eu te peço, por favor, Pai, nos atenda nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos, então,
ao nosso enunciado aqui, diz o seguinte: a Bíblia diz em Malaquias 3,10 sobre fazer prova de Deus. Mas o que isso quer dizer? Existem situações específicas em que podemos provar a Deus? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem, pastor André, nós temos essa autorização para fazer prova de Deus ou provar a Deus? Tem situações específicas que sim, podemos fazer essa prova de Deus. E Ele gosta dessas provas. E Ele nos dá essa liberdade e também quer que a gente faça isso. É quando a gente se arrepende dos nossos pecados, das nossas maldades e pede o perdão a Ele e diz que é impossível viver sem Ele e que precisamos dEle e que sem Ele a gente não pode caminhar, não pode andar. Como Moisés disse, se o Senhor não for conosco, a gente não arreda um pé daqui. Então, essa prova vale a pena, fazer essa prova com Deus, porque Ele aceita essa prova, Ele aceita esse desafio. Quando a gente se arrepende, quando a gente aceita Ele também como Deus Salvador de nossas vidas ou da nossa vida, é uma prova também de: Senhor, venha ser Senhor da minha vida, eu preciso do Senhor. E isso também é uma prova que Ele aceita. Agora, esses jargões que estão por aí, ensinando, alguns líderes ensinando os jargões de forma errônea, que se pode fazer prova de Deus, faça isso e põe Deus na parede, faça uma promessa, cumpra essa promessa que Deus agora vai ter que cumprir. Faça uma campanha e que Deus agora vai cumprir. Não. Isso não é bíblico. Mas lá em Malaquias, olha só, Malaquias, a gente tem que saber fazer uma interpretação bíblica. A Bíblia, quando a gente vai fazer uma hermenêutica saudável e de forma séria, a gente vai entender que existem situações na Bíblia que foram específicas para o povo judeu. Só. E para o povo judeu antigo, lá do Antigo Testamento. Tem situações específicas que foi para um profeta específico. Tem situações no Antigo Testamento ou no Novo que foi para um grupo específico. E tem situações na Bíblia toda que foi para a igreja de Cristo. E tem outras situações que é uma coisa universal, que é para todos os povos da terra. Por exemplo, Salmo. Tem um salmo que diz assim: vinde todos os povos da terra e louvai e adorar o nome do Senhor. Isso é para todos os povos da terra. Mas nesse caso aqui de Malaquias, era algo específico para o povo judeu. Para aquela turma ali que estava deixando de sustentar o templo, que estava deixando de manter os levitas, que estavam encarregados de cuidar do templo e cuidando da própria vida. Então Deus diz assim: olha, faça isso e nada vai faltar para vocês, porque eu estou mandando. Então foi uma situação específica para o povo. Agora, é claro que diante de várias circunstâncias, o Senhor, Ele provê muitas coisas em nossas vidas. Mas não é porque eu faço prova dele. Ele não tem nada para provar a mim. Ele não tem nada para provar que Ele é Deus e que Ele pode. Se Ele tem a obrigação de provar a mim que Ele é Deus e que Ele tem que suprir as minhas necessidades por alguma situação que eu fiz e que eu mereça, então assim, eu estou me colocando em uma situação, em uma posição muito especial, além de outras pessoas. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Tem situações de pessoas que nesse momento estão clamando a Deus, pedindo a Deus por socorro e estão morrendo no leito dos hospitais. Como agora tentar entender essa ética de Deus? Tem pessoas que eu creio que aquele povo que estava caindo do balão naquela hora ali, muitos estavam clamando por Deus. Entretanto, todos morreram, com exceção de um casal, me parece. Então, eu estou usando esses exemplos específicos para a gente entender que Deus não trabalha dentro de uma caixa fechada, dentro de uma linha religiosa específica. Essa coisa de colocar Deus na parede, essa coisa de fazer prova com Deus e dizer assim: Senhor, eu fiz, agora você tem que me dar. Eu acho isso aí muito grosseiro, eu acho isso infantil.
Eu acho que a dinâmica de Deus é muito mais do que isso, a graça do Senhor também é muito mais do que isso. Então, a maior prova que a gente pode fazer para com Deus é: Senhor, seja o meu Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e me dê a salvação. Muito bem. Quando se fala assim em fazer prova de Deus, eu acabo ficando muito com o pé atrás, pastor Firmino. E eu vou fazer uma pergunta básica aqui, que talvez daqui a gente comece a caminhar. Provar o quê? Veja bem, pastores e diletos ouvintes, a palavra provar na Bíblia ela tem vários significados, pelo menos 3 significados. O primeiro significado, né, é teste, testar Deus. O segundo é experimento ou experimentar de Deus. O terceiro tem a ver com confirmação. 2 desses são plausíveis, praticáveis. 1 não. Testar Deus, né? Testar Deus. Esse é um sacrilégio. Deus é Deus, independente daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, independente de como eu me comporto. Ele é Deus, ele sempre foi e sempre será Deus. Como teste, no sentido de colocar Deus na parede para extrair dele a bênção, ou o poder, ou o milagre. Isso é tétrico, esse conceito, esse pensamento, essa teologia, né? Ou melhor, essa liturgia, ela é absurda. Porém, como experimento, eu gosto muito do salmista, acho que o Salmo 32 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Deixa eu contar uma historinha para ilustrar essa questão como experimento. O ateu estava na praça da cidade desafiando os cristãos a provarem que Deus existia. E levou a semana toda aguardando que algum cristão se levantasse e fosse lá provar a existência de Deus. No final da semana, aparece um senhorzinho já com idade, sobe lá no espaço onde ele estava, e ele então diz claramente para todos: finalmente apareceu alguém que vai tentar provar para mim que Deus existe. E aquele senhorzinho, ele meteu a mão na capanga, no embornal, na bolsa, tirou uma laranja e um canivete, abriu o canivete, descascou a laranja, bem calmamente, partiu a laranja e chupou. E o ateu estava passivamente aguardando ele pronunciar alguma palavra acerca da existência de Deus. Foi quando o senhor, depois de chupar a laranja, botar as cascas e fechar o canivete na bolsa, perguntou para ele: diga para mim, essa laranja que eu chupei é doce ou azeda? O cara se revoltou, disse: depois de uma semana eu estou aguardando um cristão vir aqui me provar que Deus existe, o senhor vem e faz essa palhaçada, chupa a laranja e me pergunta se é doce ou azeda? Ora, o senhor quem chupou é quem sabe o sabor que ela tem. Então o senhor disse assim para ele: o senhor nunca experimentou de Deus, como é que o senhor tem condição de falar acerca de Deus? Assim como eu chupei a laranja e sei o sabor que ela tem, só quem experimentou de Deus, quem já provou de Deus, sabe que ele existe e o poder que ele tem. Então, a palavra do salmista no Salmo 32, quando diz provai e vede que o Senhor é bom, diz respeito a experimentar de Deus, a dar uma oportunidade para Deus trabalhar, né? É como um cozinheiro, uma cozinheira que está fazendo a comida, e então, para saber se a comida está bem temperada e como está o sal, mete a colher na panela e
bota um pouco na palma da mão ou nas costas da mão e toca na língua para ver qual é o sabor que a comida tem, se está salgada ou azeda. Essa é a prova no sentido de experimentar. Todo ser humano, como o pastor André acabou de falar, precisa de ter essa experiência com Deus, esse experimentar de Deus, esse experimentar da graça, esse experimentar do amor, esse experimentar do poder transformador de Deus. Paulo, quando escreve em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo já tinha experimentado de todo tipo de poder, do poder do conhecimento, do poder político, do poder da autoridade, inclusive quando ele estava no capítulo 9 indo prender os cristãos com autoridade, com a carta das autoridades, né? Ele estava coberto de autoridade, ele tinha experimentado, mas do poder de Deus, quando ele experimentou, a vida dele se tornou outra. Então, experimentar que eu estou me referindo agora é experimentar no sentido de conhecer, de ter ciência, de ter consciência daquilo que Deus é. Isso todos precisam experimentar de Deus. E principalmente aqueles que estão indo a passos largos para o inferno. Precisam experimentar da única alternativa que Deus deu para o ser humano na perspectiva de conduzi-lo ao céu, que é o caminho, a verdade e a vida, chamado Jesus Cristo. Né? E o outro experimentar é no sentido de confirmação. Isso nós encontramos na Bíblia. Quando o juiz, como é o nome dele, foi convocado depois de Josué para poder assumir a direção do povo, ele buscou confirmação de Deus, ele fez uma experiência, né? Ele provou Deus, no sentido de que ele precisava de uma confirmação. Ele colocou a lã, eu não sei se a ordem é a mesma. 6. Eu não sei se a ordem é a ordem dos fatores, não altera o produto nesse instante, né? Muito bem. E a lã, em um dia estava molhada, a grama seca. Ele disse, não, eu quero mais uma. Mais uma prova. Mas aí, pastor, a gente percebe claramente uma diferença, né? Que aí ele está pedindo uma confirmação, né? Mas é justa... Porque ela... Vamos provar a Deus. É justamente isso que eu estou falando. Eu falei do primeiro como teste, testar Deus. Deus é Deus independente do que você pensa, do que você entenda. Eu falei do experimento, como a laranja que foi chupada, e eu estou falando de confirmação, testar como confirmação, que foi o caso do juiz, quando foi convocado, Gideão, ele quis, e o pastor está com o texto aí, ele vai falar sobre isso mais adiante. Eu vou questionar, pastor Marcelino, esses exemplos do Antigo Testamento, porque eu penso que o conhecimento que esse pessoal tinha de Deus é diferente do nosso, tá? Eles tinham um conhecimento muito básico a respeito de Deus, até porque eles não, de certa forma, não tinham a escritura que nós temos hoje em mãos, né? Jesus já veio, nós temos o Espírito Santo em nós, morando dentro de nós, temos a Bíblia completa. Isso para um ímpio até que pode ser admissível, mas como admitir isso para um cristão que já tem o Espírito Santo morando dentro dele, recebeu a obra do novo nascimento do Cristo, e ficar provando, testando Deus dessa forma? Os próprios cristãos já não dizem que todo o conhecimento sobre Deus, de certa forma necessário, estão nas Escrituras? O Espírito Santo não está morando em nós? Para que ficar testando Deus como se Deus fosse um desconhecido? O pastor contou uma história aqui de uma pessoa que eu não conheço, talvez ele não conhece, mas é uma história ilustrativa, né? É uma ilustração. Eu vou contar uma história real, uma história da minha vida. Tá. E um dia, talvez não seja uma prova, talvez seja, vocês aqui comigo vão analisar o que eu fiz naquele dia. Eu pagava aluguel aqui no Sumaré, onde o senhor trabalhou, no ponto de Adelaide. Lembra? Eu lembro. Eu pagava aluguel ali. E um dia eu fiz uma viagem para Jequié e fui levar um funcionário meu, eu passei aí no Convema 1 e vi uma placa no Convema 1. E lá, muito distante, no meio do mato, eu falei, meu Deus,
aquele ponto, pai, eu quero sair do aluguel, o que eu faço para comprar aquele ponto? Eu preciso comprar aquele ponto. Só que eu tava meio em dúvida, porque era distante, era no meio do mato, lugar muito abandonado na época. Eu fui pro fundo do meu quintal, eu bati o joelho no chão e contei a minha história para Deus. E falei, Deus, me ajuda, eu vou para lá. Eu pedi uma resposta para Deus. Foi como ele que fez aqui, ó. O Gideão, em Juízes 6:36, ele pediu uma resposta para Deus. Eu também pedi essa resposta. Na mesma hora, Deus falou comigo. Veio uma palavra na minha mente, assim, na hora, Juízes 14. Eu li Juízes 14. E Deus está falando sobre Juízes 14, uma terra, está lá especificamente, uma terra em Juízes 14, que em frente à terra corre um rio. A metade do rio corre para um lado, a metade do rio corre para o outro. Em todas as estações do ano, no inverno e no verão, o rio nunca para de correr. Quando eu olhei para esse capítulo, quando eu olhei para essa passagem na Bíblia, e eu lembrei do terreno, em frente à BR-116, que a metade corre para um lado, a metade corre para o outro, em todas as estações do ano. Eu não tinha nem dinheiro para comprar o terreno. Eu fui e comprei o terreno. Você precisa de ver o milagre que foi na minha vida esse terreno. Mas eu provei de Deus. Eu falei, Deus, me dá uma palavra. Eu só vou se o Senhor me mandar. Me dá uma palavra, Deus. Me ajuda. Eu acho que foi tipo uma prova. Talvez não. Mas aquele que prova, igual esse Senhor me provou aqui. Mas isso é prova. É prova? É prova e é positiva. Pronto. E todos os cristãos E pense numa bênção que foi na minha vida fazer até hoje. isso em dado momento para entender a resposta de Deus, porque Satanás entra em algumas orações que a gente faz. O problema é que tem muitas pessoas muito mecânica, pastor. Muito mecânica. A questão, pastor, é porque assim, essa palavra prova ou provar está muito distorcida no nosso meio, o entendimento real o dela. evangelho da prosperidade Então distorceu. Distorceu muito. Eu vejo, por exemplo, a experiência que o pastor passou, e tem outros casos também que a gente vê, né? Pessoas passando da mesma forma. Eu já passei também por grandes experiências. Eu vejo isso aí uma prova, mas uma espécie de uma confirmação. Confirmação. Né? E Deus planejou todo um contexto para confirmar aquilo que realmente Ele já tinha para a sua vida. Sim, queria fazer. Eu penso que quando você olhou o terreno, era algo que Deus já colocou no seu coração, que é aquilo que Ele queria te dar. Sim. Não foi você escolheu para Deus te dar, não. Deus já tinha escolhido. Já tinha escolhido. Tanto é que está lá E te até hoje, deu. né? Aí acho provar no sentido que é de confirmar, importante a gente buscar confirmação. separar o experiencialismo da doutrina. Sim, Mas verdade. Só um momento, tá. pastor, só para concluir aqui com o pastor Marcelino. Porque assim, na sua esse foi um caso da sua experiência pessoal. né? Porque também esse texto aí não foi escrito para o terreno da Rio Bahia. Não. Exatamente. Eu estou contando algo meu, que ele contou algo específico de uma Sim, pessoa mas aí que eu você falou que você olhou no texto e estava lá no Juízo, um rio que corre por um lado. Zacarias, né? 14. Então, você diz que viu nesse texto e tal e sentiu a confirmação lá. Sim. Entendeu? Mas esse texto não foi escrito para isso. Sim. Entendeu? Isso aí é uma questão, uma experiência Pessoal. isolada sua e que não há um normativo para dizer faça esse teste de Deus, enfim, Mas, e pastor, combine assim que ele vai dar teologicamente o que ele fez tem. Então esse Vamos texto... tratar sobre a revelação dinâmica e a revelação estática de Deus? Sim, vai dentro lá. da teologia? Vai lá. Pronto. A revelação estática de Deus é a Bíblia, certo? Ela é o cano. O que é o cano? O cano é aquele instrumento que o pedreiro usa chamado de prumo. Isso, a palavra cano significa prumo. Sim. Medir, né? Toda a Alinhamento. base das demais revelações de Deus tem que passar por esse prumo. Mas a revelação dinâmica é o que mais vivenciamos, não é a revelação estática. Nós lemos a Bíblia para termos conhecimento, entendimento, firmeza, cobertura, né, da palavra, mas o relacionamento com Deus, ele envolve muito mais a revelação dinâmica, que é uma revelação pessoal, e toda revelação pessoal necessita de buscar uma confirmação de Deus. Necessita. Por quê? Veja bem, aquilo que Abraão passou é uma revelação dinâmica. Quando Deus pediu, fez aquela loucura. Aquilo é uma maluquice. No entendimento humano, é uma maluquice pedir para ele matar o filho. Entende? Tem outro momento, quando Pedro vem com o barco quase indo a pique de peixe, Deus salvou ali o mês da empresa de Pedro. Pedro tinha uma empresa de pescaria, junto com Tiago e os filhos de Zebedeu.
Depois Jesus disse assim, agora tu vai deixar todo esse peixe que eu te dei e tu vai pescar homem agora. Oxe, deu a benção e disse agora larga a mão da benção e vem pra cá. São essas questões que parecem loucuras de Deus que Paulo diz que parece loucura mesmo. Para quem não está, se for contar, parece loucura. Se for compartilhar, parece loucura. Essa revelação dinâmica não é para púlpito, não é para pregação, é minha e Deus, é o meu relacionamento com Deus. Então, só acho que dentro dessa chamada revelação dinâmica, sim, esse texto de Zacarias se aplica ao terreno da buscando ribaria. confirmação, se aplica. É por isso que eu falei do prumo. Lembra do prumo? Ele foi buscar no prumo. Tem lá uma experiência que alguém vivenciou dessa forma como eu estou querendo vivenciar. Tem lá uma experiência. Agora, eu não posso é pregar isso. Não, é. Porque a dinâmica não se prega. Vira regra. A base da pregação é a Bíblia. Agora, eu encontro lá no prumo, vou repetir, no prumo, alguém que teve uma mesma experiência, queria tomar uma decisão, foi o seu caso, e fez assim. E Deus respondeu. Então é só para a pessoa, no caso, né? Se isso é pessoal. Tá. Então depois é pessoal, depois, não é do para intervalo, pregação. pastor, o senhor responde quando o texto bíblico diz que nenhuma parte das escrituras de particular interpretação para a gente caminhar aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Eu gosto disso. Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A Cortina e Cia quer te contar uma novidade. Agora você e sua família vão dormir ainda melhor. Está chegando a Cortina e Cia Colchões, uma loja especializada em colchões, bases, cabeceiras e camas estofadas. Na Cortina e Cia Colchões, você encontrará produtos que lhe garantem noites mais tranquilas, com uma seleção criteriosa de colchões e acessórios, além de uma consultoria especializada. Nosso objetivo é oferecer mais saúde para os nossos clientes. Venha tomar um café com a nossa família e comemorar conosco esse novo capítulo da nossa história. A inauguração é nesta quinta-feira, 3 de julho. Abriremos às 9 horas e estaremos juntos para receber você na Avenida Regis Pacheco, número 111, Centro. Acompanhe as novidades, sorteios e promoções pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia Colchões. Aguardamos você. Cortina e Cia Colchões. A qualidade do seu sono começa aqui. Se a emoção já pode aumentar, Melodia faz o som que vai te tocar. São 17 anos no ar, sem parar. 87,9 é só sintonizar. Programa, revista, debate, notícias, do louvor ao pop, do sertão ao céu. Aqui tem verdade, aqui tem papel. É fé, é ritmo, é inspiração. Melodia conquista, é sua estação. É pra amar, curtir e compartilhar. Melodia é razão, mas também fala de emoção. 24 horas no seu coração, no carro, em casa, em oração. É 87,9, a rádio da emoção. Melodia. E a rádio da emoção. Melodia. A emoção. Sem emoção. Sem emoção. A rádio da emoção. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula a R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber
saber mais, fale pelo zap 77 991 71 0030. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11 horas e 40 minutos, nós estamos hoje discutindo aqui este tema. Será que existem situações específicas que podemos provar a Deus? E aí, você acha o quê? Será que temos situações que nos permitem provar a Deus? É a discussão de hoje. E aí nós ficamos aqui antes do intervalo, nós estávamos discutindo, aqui a palavra estava com o pastor Firmino sobre... ele falando que é possível sim você usar um texto das Escrituras, você não pode pregá-lo dessa forma, mas você pode usar pessoalmente aí dentro da sua experiência. Deixa só, pastor, eu então dar um... Como é que chama a palavra nova da moda? Uma pincelada, não? Não, tem uma palavra que vocês estão usando aí, eu esqueci, deixa pra lá. Enfim, o que eu disse foi o seguinte... é que dentro da teologia existe, principalmente no assunto revelação, que faz parte da teologia sistemática, tem a revelação estática e a dinâmica. A revelação estática é a Bíblia. Sim. É o cano, é o prumo. Todas as demais revelações passam por esse cano, certo? A revelação dinâmica é uma revelação pessoal. Né? É um tratar de Deus de maneira pessoal com cada pessoa, e essa revelação ela não pode ser pregada, ela não pode ser até compartilhar. As pessoas acham que é maluquice, como Paulo diz, loucura. Então foi nesse sentido que eu me referi. E como a revelação dinâmica parece loucura, a gente precisa botar o ouvido na parede mais de uma vez para poder entender, para poder escutar essa revelação, se é de Deus ou se é obra de engano de Satanás. Entende? Você tem uma necessidade, como o pastor citou aqui, que ia comprar um terreno e de repente brota aquilo ali. E às vezes brota de maneira tão simples, tão fácil, tão contundente, que você toma um choque assim, porque a coisa apareceu de maneira muito forte e simples. E aí você diz que um pão, quando cai sempre com manteiga, sempre cai de boca para baixo, né? Quando a oferta é demais, diz que até o santo desconfia. Então a gente fica assim, meu Deus, né? Meu Deus. E aí você vai buscar, botar o ouvido na parede. É nesse sentido, para entender se é Deus mesmo que está falando. É nesse sentido que eu estou dizendo. Então deixa eu colocar aqui o texto de 2 Pedro, pastor André. 2 Pedro 2:20, né? 2:20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Como é que fica aí, pastor? Às vezes, eu já vi vários testemunhos assim, das pessoas usando um texto bíblico e dizendo isso aqui foi para mim e tal. Como é que é isso? Para começar, o cano do Novo Testamento não havia sido fechado. Para início de conversa. Pedro está se referindo ao Antigo Testamento aí. Aos profetas do Antigo Testamento, as profecias que estão lá. Sim. Então ele deixa bem claro
que não é de particular interpretação. Ou seja, Deus não deu aquelas experiências proféticas especificamente para um indivíduo pegar a bel prazer e interpretar para ele. Mas Deus tinha um propósito com gerações vindouras e com um povo, uma nação. Então aquelas profecias foram para uma nação. E a pessoa agora pegar aquelas experiências dos profetas e fazer uma interpretação particular. Pessoal, né? Saía do contexto, saía totalmente da legalidade que Deus estava dando àquelas pessoas. Então, lembrando, Pedro está se referindo ao Antigo Testamento. Sim, porque ele não tinha os 39 livros na mão, né? Não tinha ainda. Agora, imagine só, se cada pessoa pegar uma Bíblia e interpretar o texto de acordo com o entendimento dela, de acordo com o momento e com a necessidade dela que ela está passando, vai distorcer totalmente o contexto original da situação que aconteceu lá. Porque o que a gente aprende na Bíblia é uma situação que aconteceu no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o que nós podemos aprender de lição com aquele texto, com aquela situação do profeta, com aquelas passagens. Então, o que a hermenêutica, a exegese vai fazer? A exegese vai lá no contexto histórico, analisar todo o fator histórico, e a hermenêutica vai quebrar esse abismo que existe de anos, de séculos, e trazer para a nossa realidade. E agora, como eu posso aplicar as verdades que estão ali dentro do meu contexto cultural de hoje? Isso é a verdadeira interpretação. Olha só, conta a história de um moço do Rio de Janeiro, foi um fato verídico. No Rio de Janeiro está tendo uma chuva muito forte, uma correnteza, a rua ficou totalmente alagada, uma correnteza muito forte, ele vindo do culto, o pessoal ficou impedido de atravessar a rua por conta dessa correnteza. Aí ele disse assim, não, Moisés orou e o mar abriu. Moisés pediu e com autoridade ele atravessou. Eu vou pisar aqui e quando eu estiver andando, essa correnteza vai parar e a água vai abrir e eu vou passar, porque isso é bíblico. Aconteceu com Moisés, pode acontecer comigo também, porque eu tenho fé. E assim ele fez. Quando ele deu 2 passos, a correnteza levou ele e até hoje ninguém sabe o que está esse moço. Morreu. Baseado na própria interpretação que ele fez de um texto que estava escrito lá no Antigo Testamento. Ou seja, eu sei que é uma coisa bem simplória que eu disse aqui, mas serve para outras situações também. Tem um texto muito interessante, isso aqui passou por mim, foi um judeu, professor de hebraico. Ele disse assim, tem gente que interpreta aquele texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor do céu, virei. Não é assim? O texto está escrito assim. Não é assim? Então, ele disse o seguinte, achei interessante a colocação dele. O povo que se chama pelo meu nome, ou seja, é o povo que leva o nome dele. Isso aí. Israel, Deus. Então Deus estava falando específico para aquele povo de Israel, o povo que leva o meu nome no nome deles, da nação. Ou seja, o povo que tem o meu nome no nome da nação, Israel. O povo que se chama pelo meu nome. Não é a nação fulana, ciclana, beltana. É esse povo aí que tem o meu nome no nome deles. Israel. Sim. Só que o que a gente faz? A gente pega e aplica aquele contexto ali, aquele versículo, para a nossa realidade. Uma vez eu vi um testemunho, a irmã dizendo que estava numa situação, não sabia o que fazer, abriu a Bíblia e disse, passa o Jordão. Entendeu? Tipo assim, aquele texto ali, ela usou para a situação dela, entendeu? Aí, assim, porque se isso realmente acontecer, se os textos forem para situações do nosso cotidiano, particulares, aí complica a situação. Pode acontecer, como o pastor Marcelino aqui experimentou. Eu já experimentei dessa. Eu também. Mas isso aí não é a regra. A regra não é essa. Deus pode falar comigo num texto. Tipo assim, é por isso, pastor, eu li o texto de Davi. É por isso que eu me referi que a regra é o cânon. É a Bíblia. Então essas experiências pessoais, a gente não pode colocar como regra. Porque assim, a gente passa, pastor, e vê lá, o cara bota um versículo no card assim, eu já vi resultado porque eu sou dizimista. Meu Deus. Outro colocou assim, presente de Deus. Outro colocou não sei o que, propriedade exclusiva de Deus. Né? Aí começa a trazer, aí bota versículos isolados ali no carro ou na casa e começa a trazer
para aquele texto ali uma particularidade de experiência dele própria. Ou seja, ele está passando por uma situação difícil ou alguma coisa assim, conseguiu uma vitória e coloca um texto ali. Mas se for analisar aquele texto, não tem nada a ver com a experiência dele. Aquele texto está falando de outra coisa, né? E ele pegou aquele texto para aplicar na experiência particular dele. E isso é perigoso. Eu não estou falando que isso não é possível. Pode ser, sim. Eu posso me... Olha só, gente, para finalizar minha fala aqui, que eu não quero me delongar. Eu posso pegar uma experiência que eu estou passando e essa experiência que eu estou passando me familiarizar ou me identificar com um texto bíblico. Olha, Senhor, obrigado, porque parece a situação que eu passei. Está acontecendo comigo. E isso não tem problema. É uma experiência parecida. Eu me identifiquei com aquela situação, né? Agora, eu não posso colocar isso aí como regra na minha vida, porque nem sempre aquilo vai acontecer na minha vida. Nem sempre. Mas a internet tem ditado esse negócio, pastor André. Eu vou falar daqui a pouco na minha vez. Já pode falar. Pode falar. Muito bem. Assim, de repente, você está passando por uma situação, estou pegando o gancho do pastor André, uma situação de necessidade de uma palavra, né, de uma experiência com Deus, de uma busca e tal. E aí você lê alguma coisa na própria internet. E aquilo fala a você. Os algoritmos vêm sim, né? Fala a você. Né? E você se sentiu bem, tá? E você acha que vai falar para todo mundo, aí pipoca no grupo. Porque falou com você, você acha que vai, vai servir para todo mundo e bota no grupo. E enche a caixa do grupo. Aí ninguém entende nada. Com aquela mensagem que, olha, irmãos, eu li isso aqui me falou muito profundamente hoje de manhã, e aí tome. Pô, fugiu da questão dinâmica, procurou se tornar estática, né? Universalizar. Falou comigo, vai falar com todo mundo. Não é assim, não. Não é assim. Isso se beira a estupidez. Falou para mim, falou. Eu dou glória a Deus, aleluia, falou comigo e tal. Mas não vou ter o entendimento que se falou comigo, vai falar com todo mundo e vou espalhar aquilo ali, não. Porque não vai falar. Sim, sim. Não vai. A maioria das mensagens que chegam, as fotos, essas coisas todas que chegam em vídeo e não sei o quê, eu vou logo descartando. Porque eu sei que é assim. Entende? Mas assim, pegando o versículo do pastor André, sobre a em particular interpretação, é interessante que se tem exegese, já não é particular. Por quê? Porque alguém pesquisou, alguém buscou, alguém registrou, e você vai lá pegar dessa pessoa que você não tinha o conhecimento, você vai buscar esse conhecimento, já deixa de ser particular. É por isso que a Bíblia, a interpretação bíblica, ela é teológica, ela não é litúrgica, ela é teológica. O que é teologia? Para ter teologia, tem que ter confirmação. Se for particular, é liturgia, não é teologia. Tem que ter corroboração de várias pessoas para ser teológico. Grupo, né? Tem que ter respaldo. É por isso que, quando a gente estuda, e eu vou falar claramente, a teologia católica não tem santo isso, santo aquilo, mãe de Deus. Não, dentro da teologia não cabe nada disso. E eu sou um franco estudioso da teologia católica, e é das melhores. Mas não encontra santo, não encontra imagem, não encontra mãe de Deus, não encontra pede o filho que a mãe atende, porque tudo isso é litúrgico, é dogma, é dogmático, não é teológico. Entende? A teologia precisa de respaldo, precisa de estudo, precisa de confirmação. Entende? Aí Pedro diz, olha, a Bíblia, aí fazendo agora pastor André foi lá na questão exegética, né? Foi escrito, sim, com a visão para trás, né? Com a visão do Antigo Testamento. Vai fazendo agora uma análise para nós hoje, né? Porque a Bíblia ela transcende os tempos, ela é atemporal, a Bíblia. Então ela chega a nós hoje nos chamando a atenção, né? Do achismo, né? Daquela pregação. A pastora Tereza ontem chegou para mim, eu vou falar o nome dela, não vou falar da pessoa, já intrigada porque uma pessoa, ela já ouviu a pessoa dizer várias vezes que Deus não precisa de nós. Pastor, isso é verdade? Eu digo, olha, enquanto obra, Deus precisa de nós. Claro. Enquanto ser soberano, não. Mas enquanto obra, Ele precisa de nós. Ele usa a gente. Ele não tem boca. Né? Ele não tem boca senão a nossa, pastor André. Ele usa a gente, não usa a gente. Aí, olha a interpretação particular. Deus não precisa de nós. Aí, enquanto relacionamento com o homem, Deus, Ele não tem boca senão a nossa, não tem mão senão a nossa, não tem pé senão a nossa.
para levar. E Deus é carregado por nós, enquanto relacionamento com os homens. Né? Aí eu falei na igreja sobre o reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. Aonde a gente chega, o reino chega. Brasil é do Senhor Jesus. Balela teológica. Idiotice teológica. Conquista é do Senhor Jesus. Idiotice teológica. Porque o reino de Deus, ele está no coração daqueles que abrem para receber. O reino de Deus se instala quando a manjedoura perde o sentido e o seu coração se torna o berço para Jesus nascer. Entende? Okay. Então, assim, aí faz as interpretações. Desculpe os irmãos pentecostais, porque tem umas pregações que eles gostam de fazer teologia no púlpito. Né? Teologia no púlpito. Olha, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse ladrão aí não está se referindo. O texto não diz que é do Satanás e tal. Aí, essas teologias de realixo, sabe? Muito bem. Para a gente finalizar, pastor Marcelino, esse texto de Malaquias 3,10, que também é muito usado, né, para dizer, fazei prova de mim, o que esse texto realmente está querendo dizer? Como eu estava discutindo aqui com o Firmino, aqui no particular, ele está dizendo, trazei todos os dízimos. Ele não está dizendo, na minha opinião aqui, ele está fazendo um decreto, trazei. Lá em Êxodo 15, ele diz assim para o povo, depois que ele transformou as águas amargas em águas doces, se vocês, ele está dizendo se, mas aqui não, ele está dizendo trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja. Foi como o Firmino falou, era um povo desobediente, era um povo que não cumpria, né? Era um povo que tinha que falar 2, 3 vezes, mas ele estava dando um decreto, trazei, para que haja mantimento. Ele diz aqui, se eu não vos abrir, ele está dizendo, eu vou abrir a porta. Ele está dizendo, se eu não abrir a porta dos céus, fazei prova de mim. Aí ele está dizendo, mas tem um se. Ô pastor Marcelino, a gente fica às vezes naquele frisson, como abobalhados diante de algumas supostas acusações das pessoas lá de fora. É para encher a barriga do pastor. Dízimo também é para encher a barriga de pastor. Tem pastor que ganha o salário da igreja e através do dízimo enche a barriga do pastor também. Qual é o problema? Sim. O Moreira é digno do seu salário. Mas aqui é uma coisa específica, ele estava falando para o povo. Ele, se eu não vos abrir, fazei prova de mim. Mas ele estava dizendo, ele estava garantindo, eu vou abrir a porta dos céus. Mas porém vocês têm que trazer para o mantimento da obra, trazer para o mantimento da casa. Ele está dizendo, eu vou superar vocês. Nem precisa fazer prova, na verdade ele está falando isso. Que não ia precisar fazer prova. Olha um detalhe importante, pastor, dentro desse que você acabou de dizer. Deus que manda eles fazerem a prova. Não é eles que fazem a prova de Deus. Deus que manda, mas está falando, se eu não vos abrir, está falando, se eu vou abrir. Na verdade está falando, então, se eu vou abrir. Depois fazem prova de mim, ou seja, o próprio Deus que tá lança a proposta da prova. Não é a gente que tem que fazer a prova, é ele que tem que ele lançar está sendo tão nós. Fiel com aquele povo, que ele está se colocando numa situação. Pode me provar? E aí entra a questão das 3, né? Entra aí a questão do experimentar. Vocês vão experimentar. Vocês vão experimentar. Vocês vão ver que eu não falho. Eu sou o provedor. Sim. Eu sou o Jeová Jirê lá do Antigo Testamento. Eu sou o Jeová Jirê do Salmo 23. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Quem vê uma prova de Deus, ele fala assim, me aceite como Salvador e será salvo. Sim. Não é uma prova? Sim. Experimenta pra você ver se você não vai ser salvo. Então, a prova tem que vir de Deus. Sim. Não a gente tem que provar a Deus. Aí é Deus que ele mesmo cria a prova pra gente provar ele. Na soberania dele, ele tem essa liberdade de se apresentar como soberano e dizer, olha, você quer ver o meu poder, quer experimentar do meu poder, da minha graça, da minha misericórdia? Faça isso e você vai experimentar. Né? Foi o caso aqui em Êxodo 15. Ele falou, se vocês forem obedientes a mim, ele está botando por prova, se vocês forem obedientes a mim, eu vos darei 70 palmeiras para descansar e 12 fontes de água para beber. Ele está dizendo ali, vocês estavam com sede no deserto, mas eu vou ser o provedor. Eu vou dar água, eu vou dar comida, eu vou dar pão, eu vou dar também descanso, mas vocês têm que me obedecer. É isso. Muito bem. Eu me lembrei agora desse emprego do texto de forma pessoal, que acho que é um dos piores erros que a gente tem na história do Brasil teológicos, né? Que foi aquele caso que passou no Fantástico, do pastor que
arranjou o apoio bíblico para o adultério, né? Mas ali ele cometeu um erro. Ali Mas foi erro de vírgula, erro de português. Sim, mas ali ele entendeu, olha só o que ele entendeu. Ele entendeu que o texto estava mandando ele adulterar. E ali depois depois a gente conheceu que o pastor analfabeto, né? Sim. Não sabia o significado de uma vírgula, de um acento. Mas é só, ele deveria ter estranhado o fato da Bíblia estar mandando ele adulterar. Mas isso não estranhou ele. Né? Mas ele achou que era vontade de pecar já, viu? Deixa eu citar um gracejo aqui. E aí é complicado. Acho que ele já era vontade de pecar. Isso aí é um absurdo que, mesmo ele sem saber ler, ele já deveria entender que isso está errado. Deveria ter entendido que era errado. Como gracejo, né? Como é o nome do noivo de Babi? Quem? Diz que quem é o maior inimigo de todos os crentes, porque o texto diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quem é inimigo dos crentes? Aí o noivo da Babi é o grande inimigo dos crentes. O povo usa isso aí pra... Pastor Germínio, não é piada, nem piada. Pastor Germínio, pra falar, Pastor Germínio, quando era da Sião, ele disse que uma vez um irmão, novo convertido, chamou ele e fez a pergunta para ele. Pastor Germínio foi um professor de geografia bíblica lá no CSDBN. Foi seu professor, pastor? Já? Não. Aí ele disse que o irmão chegou para ele e falou assim: pastor, quem é Si? Aí ele: Si? Quem é Si que fica chamando o povo aí na frente da igreja quando tá cantando? Eu falei: como assim? Aquela música, quando Si fizer chamada, lá estarei. Ele fica chamando a gente. Quem é Si dentro da Bíblia? Olha só, dessa mesma forma, tão simples que ele interpretou essa canção, tem gente também interpretando a Bíblia dessa forma. É verdade. Exatamente. Gente, muito obrigado a todos os pastores aqui na mesa. Obrigado você também pela audiência, Melodia. Um abraço a todos. Tá vindo aí Rádio Chofé. Nosso debate fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.